Por que que quando a gente resolve muitas vezes conversar com os nossos filhos, em vez da gente trazer ele para a gente acaba afastando eles, né? Por que que muitas vezes eles não querem conversar com a gente? A gente até quer falar sobre sexualidade, mas eles não querem, ficam com vergonha. Por que que outras vezes eles querem, e aí somos nós que sentimos vergonha? Para que haja uma conversa, é necessário que a gente tenha empatia. E quando se trata de sexualidade, o que que vai acontecer? A sexualidade, ela ainda é carregada de tabus, de preconceitos, não é? de uma série de interdições que faz com que muitas vezes a gente tenha sentimentos em relação à sexualidade que complica ainda mais essa nossa conexão com o nosso filho adolescente. Então, a conversa, em vez de fluir como se fosse uma conversa entre amigos, entre pessoas que se gostam, esse assunto vem e, de uma certa forma, incomoda, tira a gente do nosso estado de conforto e passa a incomodar. O que que acaba acontecendo? A gente também reage a isso e, em vez da gente conversar com o nosso filho de uma forma compreensiva, a gente acaba conversando com ele como se a gente estivesse ali com alguém que de antemão já vai nos trair, já vai nos desobedecer. E esse pensamento, muitas vezes, é o pivô de todo um conflito que pode acontecer na relação entre pais e filhos. E essa dificuldade, ela acontece porque exatamente existem 3 pontos, né, que a gente desenvolve em relação à sexualidade que trava muito essa nossa conversa. Um deles é o tabu, ou seja, tudo aquilo que a gente acha que é proibido, que é algo que é perigoso, que é imundo, que é impuro. Ou seja, esse conceito que a gente desenvolve em relação à sexualidade faz com que a gente se sinta proibido de falar sobre isso. Então, por exemplo, se o teu filho está no banheiro, ele demora mais do que o costume, você sabe o que é que ele está fazendo, você sabe que ele está se masturbando, mas você não consegue conversar com ele, não consegue negociar com ele, estabelecer os limites que são necessários para a boa convivência de vocês. E isso muitas vezes é por quê? Porque a gente tem dentro de nós um conceito de que masturbação é pecado, de que masturbação é sujo, de que masturbação é perigoso. E quando a gente entende a masturbação dessa forma, falar sobre masturbação com os nossos filhos, principalmente se for a menina, aí é que a gente não fala mesmo. Porque com esse conceito, a gente julga que isso é uma coisa proibida. Isso não é nem para ser pensado, quanto mais para ser falado. Então, a gente acaba não criando condições adequadas para que essa conversa possa fluir. A gente vai observar que fica muito mais fácil conversar quando eu tenho entendimento daquele assunto. Quando eu não sei, que eu fico insegura, eu acabo protelando, né? Ainda mais se eu tenho meus tabus e se eu tenho os meus medos. Então, a gente desmontar os tabus, ter um conhecimento específico sobre aquele determinado tema, tudo isso ajuda muito a gente a fluir nessa conversa com os nossos filhos.